Então vamos a mais uma live. Hoje falando sobre como se comunicar assertivamente. Sabe quando tu fala e parece que o outro não te entende, que tu precisa desenhar com canetinha colorida, ou que, meu Deus, quanto mais tu fala, mais briga dá, ou que o outro tá sempre na defensiva, que não te escuta? Pois bem, nós vamos aprender de uma forma prática, simples, a se comunicar, a passar o recado que a gente quer passar. Porque a gente não se dá conta, mas a gente tá o tempo inteiro se comunicando. Até quando eu estou em silêncio, eu estou passando o recado. Então, vem comigo, que se tu tá querendo ser mais assertivo na tua comunicação, desenvolver inclusive melhores relacionamentos por conta disso, essa live é pra ti. Vamos lá na hora do almoço, porque daí a gente consegue estar ali mexendo no celular, aquela coisa toda. Não sei também que horas que tu tá assistindo isso, mas não me leva a mal, né? Que eu faço a live às 12h12, né? Então, só por isso. Mas vamos lá. Já vão me dizendo aqui em que momentos que vocês percebem que não conseguem falar. Eu posso dizer pelo que eu percebo aqui das minhas clientes, das minhas mentoradas, que elas têm muita dificuldade de falar quando a emoção delas está envolvida, quando elas se preocupam com quem está recebendo, quando daqui a pouco elas estão magoadas, elas estão se sentindo de alguma forma frustradas, decepcionadas, culpadas, ou estão se cobrando, e aí querem que o outro entenda seu lado, querem que o outro se compadeça, e aí parece que quanto mais tu fala, menos efeito surte, ou muito antes pelo contrário, quanto mais fala, mais merda acontece. Então, eu acho uma coisa muito interessante que as pessoas não se dão conta. Ainda que a gente possa ter uma fórmula para conversar assertivamente com as pessoas, muitas vezes é por... Eu não sei como que tu estrutura os teus pensamentos. Eu, muitas vezes, não estruturo da maneira mais certa. Então, quando eu tô falando, eu me dou conta, ou quando eu tô escrevendo, eu me dou conta. Quer ver? Olha que interessante essa história, tá? Pra quem não conhece a minha identidade secreta, eu fui advogada, especialista em processo de trabalho, direito do trabalho, e prestei vários concursos para juíza do trabalho. Então, se eu tivesse continuado, provavelmente no próximo concurso eu passaria. Mas eu mudei de carreira nesse meio tempo, um monte de coisa. E enveredei para esse lado. Comecei ajudando concurseiros, tá? Com a história do equilíbrio, sabotadores e tal. E é interessante que quando eu tava me preparando, eu tinha uma professora, hoje uma grande amiga, a Janete Aparecida Deste, juíza aposentada. E a gente tem 5 fases pra tu passar no concurso de juiz e tomar posse. Tem a prova objetiva, que é aquela de marcar xizinho. A segunda fase é de prova dissertativa, de responder por extenso questões. A terceira fase é a prova de sentença, que a gente fazia à mão, tinha que redigir. Depois a quarta fase era a prova oral e depois quinta, prova de títulos. E numa dessas vezes, a Janete estava corrigindo a minha escrita, a minha redação, e ela disse assim: Elisa, por que tu faz essas inversões? E eu percebi que eu fazia assim, em vez de fazer a frase direta, eu gostei muito de você. Sabe aquelas frases diretas, só curta e direta, né? Com sujeito, predicado, objeto direto, nem eu sei a ordem, mas tá entendendo o que eu quero? Acompanhe aqui comigo, que eu vou fechar essa história. E ela disse, tu coloca tudo intercalado, e quando eu tenho uma frase que ela é toda intercalada, eu tenho que botar várias vírgulas. E eu olhei que ela é verdade. E aí eu me dei conta do que eu sempre fiz na minha infância. O quê? Que quando acontecia uma coisa, eu já queria me defender. Então, eu não começava dizendo, porque era uma vez a Chapeuzinho Vermelha. Eu já dizia a conclusão. Tipo, mas eu achei que não ia dar nada, por isso eu fui lá ver o lobo mau e tal. Então eu já começava me defendendo. Então, o que acontecia aqui? Quando eu ia me comunicar para as pessoas, porque de loira é só o cabelo, né? Tô me comunicando, tô abrindo parênteses, tô intercalando, tá? Quando eu ia me comunicar com as pessoas,
a minha cabeça já tava lá no resultado, já tava lá na consequência, já tava lá no modo defesa. Só que a pessoa não tava aqui dentro da minha cabeça para saber tudo que tava passando em frações de segundo. E tudo isso que tava passando em frações de segundo tem muito a ver com a minha bagagem a respeito de mim mesma, com as cicatrizes que eu carrego e que fazem com que hoje eu reaja da forma que eu reajo. É aquele famoso piloto automático, sabe? Pô, pra que brigar por um negócio que era desse tamanho e fazer um negócio desse tamanho? Então eu comecei a perceber que as pessoas não estavam dentro da minha cabeça. E eu tava contando toda uma história que fazia com que eu reagisse daquela maneira. Então quando eu falava, eu já ia lá pra consequência. Já tava no modo defesa. Pra depois começar a construir os fatos. E isso era e ainda é a minha forma de pensar. Só que quando eu me dou conta disso, eu consigo me treinar para fazer diferente. Então muitas vezes eu tô conversando com meu pai, é muito interessante. Ou com outras pessoas, e eu percebo que a pessoa tá estruturando na cabeça dela. E quando ela fala, ela não me deu todo o caminho que ela percorreu para concluir o que ela tá falando. Aí eu assertivamente digo pra pessoa: quando eu te escuto dizer isso que tu tá dizendo, eu percebo em ti que pra tu chegar nessa conclusão, teve todo um caminho que tu percorreu de raciocínio. E eu fico curiosa porque eu não tô na tua cabeça pra saber o que te fez concluir dessa forma, reagir dessa forma. Então, tá, eu entendi que tu chegou aqui, mas será que seria possível tu trazer o caminho pra chegar nessa conclusão, pra eu poder te acompanhar, te entender melhor e te dar uma resposta mais apropriada? Gente, isso aqui por si só já é uma construção de uma comunicação assertiva, em que, vamos começar, tá? Vocês estão me acompanhando, né? E qualquer dúvida, assim, daqui a pouco pode... Elisa, eu tenho muita dificuldade quando acontece um problema no trabalho, quando eu brigo com o marido, quando eu tô me cobrando, porque muitas vezes a gente tá passando um monte de coisa aqui dentro da nossa cabeça, a gente tá reagindo externamente de uma forma, o outro começa a nos questionar e aí dá merda. Quer ver uma coisa que acontece? Eu não sei vocês, mas eu sou sincera em dizer que eu sofro muito com a TPM. Eu fico sensível, eu fico pra dentro e tal. Então esses dias é simples. O Rafa não tem como adivinhar os meus pensamentos. Era um sábado de manhã, não esse sábado, sábado passado. E aí eu mandei um áudio pra ele. Ele tinha saído de casa e eu mandei um áudio. Olha, só pra te dizer que eu tô percebendo que eu tô pra dentro, que eu tô querendo ficar quietinha, que eu não tô querendo falar. Então, isso não diz nada respeito à tua pessoa. Não tem nada de errado. A gente tinha tido um atritozinho na sexta-feira, então ele podia dar a entender que eu estava de burro. E eu já tava solucionando ali. Eu imagino que seja TPM, então tá tudo certo, tá tudo normal, é eu comigo mesma, tá? Então, ok. Qual foi a resposta dele? Ah, obrigada por me avisar. Foi nosso final de semana tranquilo. Ruim pra ele porque eu tava pra dentro, mas sem essas intercorrências de maus entendidos, né? Que acabam com as nossas relações, porque um pensa que o outro pensa que vai reagir, que aquilo... Isso a gente chama na programação neurolinguística de leitura de pensamento. Mas como tu sabe que a pessoa pensa isso? Como tu sabe que a pessoa vai reagir dessa forma? Ah, eu sei porque isso, e daí trabalha só com possibilidades, só com o que acha que é. Porque ele é assim, não. Então, quando eu trabalho essa comunicação assertiva, e nós mulheres, eu vou dizer isso, eu sei que tem homens aqui dentro que eu tô vendo, mas nós mulheres temos muito essa dificuldade de ser claras e objetivas, sabe quando? No trabalho. E aí eu não quero que tu deixe de ser quem tu é. Eu não quero que tu seja um robozinho. Mas, por exemplo, minha chefe me apresentou um contrato cheio de cláusulas que eu não tô achando justas. Que tinha que ter ônus pra mim e tinha que ter ônus pra ela também. E aí eu começo a pensar um monte de coisa, eu me sinto traída, parece que me falaram uma coisa na minha frente, no papel tá outra, como assim? E, nossa, tu começa a te consumir com aquilo. Tu pode tanto botar os pés pelas mãos e finalizar essa história da pior maneira possível, como tu pode ler, respirar fundo,
deixar a tua adrenalina baixar, pegar uma caneta e anotar todas as tuas dúvidas ali. Por que eu tô falando isso? Porque tu tá aprendendo a estruturar o teu pensamento. Se eu aprendo a estruturar o meu pensamento ou perceber esse pensamento que não está bem estruturado, eu vou me comunicar melhor. Porque a gente fala de acordo com o que a gente pensa. Então é muito importante começar a se dar conta disso. Começar a se dar conta desse passo a passo, digamos assim, que eu vou dar daqui a pouquinho. Eu só preciso construir isso tudo aqui pra tu entender o pano de fundo disso que eu tô falando. Então, o que acontece aqui? Aí a pessoa tá lá com aquele contrato pensando milhões de coisas, se sentindo traída, que o outro só quer ganhar em cima de mim. E tu não sabe o que o outro tá pensando, né? Tu não sabe que cicatriz o outro carrega pra ter feito esse contrato, não sabe de nada disso. Aí tu tem dois caminhos, ou exercitar essa comunicação clara, objetiva, assertiva, empática, ou dar no meio da pessoa, respondendo com as tuas emoções, com as coisas que tu foi criada, com as cicatrizes que tu traz, sabe? Gato escaldado tem medo de água? Isso aí. Quando tu poderia ter respirado fundo, voltado pro teu eixo, quando a gente tá no nosso eixo, a gente fica bem, não que não estivesse com as emoções envolvidas. Pego esse contrato, escrito quais eram as tuas dúvidas e ido lá conversar. Olha, quando eu leio isso, eu me sinto assim, por conta disso, disso. Eu gostaria que tu me esclarecesse e tal, pra eu me sentir bem, porque eu estou com receio de estar fazendo um mau juízo a teu respeito. Sendo que eu, por mais que eu tenha consciência de o quanto tu é uma pessoa honesta, transparente, confiável, quando eu leio isso aqui, eu tô me sentindo um nada, eu tô me sentindo um objeto. Então eu queria esclarecer isso aqui pra ficar tudo certo. Vocês conseguem perceber na minha comunicação esse jogo que tá tendo aqui? Sim ou não? Vão me dizendo. Tá fazendo sentido pra vocês essa construção que eu tô trazendo até agora? Porque não tem muita enrolação aqui nessa live. Eu vou te dar essa fórmula, que talvez seja uma fórmula mágica, até porque é um estudo. Tem um livro, Comunicação Não Violenta, que se eu não me engano o autor é Marshall ou alguma coisa. Peraí que eu já te digo, vou pegar ele aqui no Kindle. Peraí. Que aqui a gente fala e mostra e faz. Peraí. E tem a nossa expertise no dia a dia, né? De ir lidando com as coisas. Que daí eu não vou te falar nenhuma besteira. Comunicação Não Violenta, de Marshall. Eu vou botar aqui a capa pra eu poder te ir para. Que daí eu te mostro direitinho pra tu poder... Talvez vai ficar invertido, tá? Ele é laranja com amarelo, ó. Comunicação Não Violenta, aqui, se eu não me engano, vai ser um laranjão e aqui um amarelo. E Marshall B. Rosenberg. Marshall, M-A-R-S-H-A-L-L B. Rosenberg. Assim como se fala, se escreve. Esse aqui é o Papa da comunicação não assertiva, se vocês quiserem aprofundar um pouco sobre esse assunto. Só que, como eu disse, quando a gente quer se comunicar assertivamente, a gente também precisa se conhecer. Conhecer as formas com que a gente reage e quer fazer diferente. Hoje, eu percebo em mim as formas como eu quero o ímpeto de reagir. Respiro e tal, pra tornar consciente esse gatilho e ter o poder de fazer a escolha mais acertada de como eu quero reagir. A Cris diz aqui: eu trabalho diretamente com gestão de pessoas e sinto muita dificuldade com isso. A companhia está nos ensinando caminhos, mas confesso que é muito desafiadora essa questão da comunicação. Nossa, Cris, eu diria que tu tá no olho do furacão, porque tu lida com pessoas. E, gente, lidar com seres humaninhos não é fácil, mas utilizando a comunicação assertiva, vocês vão ver como faz a diferença. Quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu vou para um RH, primeiro que todo mundo que tá trabalhando não quer tirar tempo para ir no RH, porque tem que entregar as coisas pro RH. Cris,
Nada pessoal, tá? E quando eu falo em RH, tô falando em gestão de pessoas e tal, mas é que ajuda a ilustrar isso aí com o RH, tá? Então, não quer ir lá. Ou quando tu vai, é porque vão te cobrar alguma coisa. A gente tem essa história na cabeça, né? Que vai acontecer alguma coisa, que vão me cobrar, que vão me demitir, começa a contar. Tu já vai pra lá armado. E o que eu quero dizer isso? Quem tá ali sendo RH tem que entender que quando a pessoa chega lá, provavelmente quem falará com ela é a nossa criança interior que tá com medo, que tá acuada, que tá sentindo mal e tal. Dificilmente o adulto vem, porque quando eu falo em adulto aqui eu quero dizer assim, tu tá no teu centro, tu tá tranquila, tá tudo bem. Tu não tá num estado de, meu Deus, bater, correr, fugir, ser criticada, vão dizer que eu tô fazendo tudo errado, que são as experiências que a gente traz lá da infância e que a gente acaba projetando, né? Então, quando eu estou ali no RH, eu tenho que ter consciência que, em muitas vezes, o trabalhador que vier falar comigo, não é ele que vai estar falando comigo. São as dores e as cicatrizes dele que estão falando comigo. Quantas vezes um médico, um enfermeiro já foi xingado de tudo que podia por conta que a mãe de um paciente, o pai de um paciente, o familiar de um paciente ou o próprio paciente estava lá falando. Quando eles estavam lá brigando, esperneando no hospital e tal, ou nesse próprio RH, não era o adulto que estava falando, era a pessoa que tinha uma dor ali que estava falando. Era a dor dela falando, era a história que ela conta para ela mesma, valores, bloqueios e tal, que ela estava colocando para fora. E muitas vezes a pessoa não desenvolveu esse controle emocional, essa inteligência, esse autoconhecimento para perceber, opa, isso aqui é meu, não é do outro. Então, quer ver uma coisa que tira a gente do sério? Quando tu liga pra call center e fica. Todos esses parentes que eu tô trazendo, seja na área da saúde, profissionais da saúde, seja num RH, seja o atendente de um call center, a gente acabou esperando, a nossa dor, o problema não foi resolvido, a dor tá só aumentando e a gente tem uma tendência a fazer o quê? Call center. A vontade que tem, assim, o cara fica passando pra tudo que é lado, né? Pra todo setor, eu vou passar pra todo setor, ninguém resolve nada. Tu perde a paciência e tu acaba descontando na pessoa, porque ela tá ali no fronte da batalha, ela tá ali na trincheira. Isso é o RH, isso é o médico, isso é o enfermeiro. E aí a gente acaba falando dessa forma. Mas quando a gente tem noção dessa comunicação assertiva, que precisa primeiro ser contigo mesmo, tu vai se dar conta que, deixa eu segurar minha franga aqui, que essa pessoa não tem nada a ver com isso. Então, eu vou falar, né? Muitas vezes eu começo dizendo assim, olha, eu sei que tu não tem nada a ver com isso. Que tu tá só cumprindo teu trabalho, mas eu vou te ser bem sincera que a minha vontade é de gritar aqui. Lamentavelmente seria contigo. Porque, eu quero que o meu problema seja resolvido. Eu percebo que as coisas estão se enrolando, que não vai e tal. Eu preciso muito disso, ou tá doendo muito aquilo, ou eu tenho muito receio disso. Mas eu também entendo o teu lugar aí. Eu sei que é complicado, porque tu acaba só pegando as bombas, né? Mas então, como que a gente pode resolver? Que caminho que tu tem pra mim que eu possa fazer pra solucionar isso aí? O que eu acabei fazendo aqui? Eu acolhi a pessoa, eu validei os sentimentos dela, para depois falar o que eu queria falar e fazer uma solicitação. Então vamos lá. Por exemplo, esses dias eu tive um cliente que me acionou. Que bom, Cris. Bom saber que faz sentido para ti. Esses dias eu tive um cliente que me acionou porque ele tinha que ter uma conversa difícil com o filho. Claro que ali eu sabia quais eram os sabotadores dele, perfil comportamental, sabia como é que funcionava a mente dele. Mas a explicação, quer dizer, o meio que eu dei para ele falar servia tanto para ele quanto para qualquer situação na vida dele. Daí eu disse assim, olha, quando tu for falar com o teu filho, já que já teve a briga e tu tá com receio que ele não vai te escutar, o que tu precisa é fazer com que ele baixe a guarda.
Porque a gente só escuta quando não fica rebatendo, né? Quando não fica aqui, ó, eu preciso... Porque isso é um modo de sobrevivência. Se eu não fizer isso, eu não vou sobreviver. Isso a gente chama de cérebro reptiliano, né? Isso poderia falar sobre cérebro reptiliano, trino, mamífero e tal, né? O córtex frontal em outro momento, não me diz aqui. Mas era o instinto dele que estava reagindo. Ok? Então, tu poderia entrar em contato com ele e dizer assim, ó. Ei, fulano, eu imagino que tu deva estar chateado comigo. Ou seja, ele tá validando, tá usando a empatia, ele tá validando os sentimentos dele. No teu lugar, eu me coloco no teu lugar e eu fico pensando assim, putz, quem ele pensa que é, ainda que seja meu pai, quem ele pensa que é pra estar falando a respeito disso? Tipo, não tem nada a ver com ele, quem vive isso sou eu. E aí, eu imagino que tu, além de pensar isso, ter te sentido invadido. Que droga, né? Eu quero que ele me acolha e ele tá aqui me exigindo mais. Agora ficou claro pra mim, eu fico pensando, meu Deus, como devia estar doendo nele que ele acabou me respondendo dessa forma. Ou seja, eu tô validando o que o outro sente. Se fosse um caso de ansiedade, eu imagino que a tua cabeça dispara, tu começa a pensar e não consegue parar. E aí tu fica, é como se te bloqueasse, e aí tu tá canalizando toda essa energia nessa ansiedade, nesse pensamento, tu nem sabe se vai acontecer, e são só coisas catastróficas e tu te consome quando tu podia estar usando essa energia com outra coisa. Quem tá recebendo esse discurso vai se sentir extremamente validado e acolhido. Porque no final das contas, todos nós, seres humaninhos, queremos pertencer, se sentir amado, acolhido e se sentir bem consigo mesmo. Então ele continua com essas palavras de acolher. Primeira coisa, então, eu vou validar os sentimentos dos outros. Depois elogio também. Diz, olha, eu sei que tu é um baita profissional, que isso é novidade pra ti. Eu também sinto muito se daqui a pouco eu não falei da maneira mais apropriada, mas eu preciso admitir pra ti que ainda que tu seja adulto, tu sempre vai ser meu filhinho, tu sempre vai ser uma criança pra mim, não tem como, e eu sempre vou querer te proteger. E ainda que não coloque as palavras da melhor maneira, sempre vai ser pra que, no final das contas, tu fique bem. Mas quem sabe, daqui a pouco, escuta isso que eu estou te falando. Eu vou te falar e tu filtra. Filtra o que é bom pra ti, filtra o que não é, e o que não fizer sentido, descarta. Mas eu acho que seria interessante X, Y, Z, aí tu dá a solicitação pra pessoa. E depois tu diz assim, eu confio em ti. Ainda que me doa aqui no coração te dizer que eu confio em ti porque... Como assim? Eu digo que eu confio em ti porque eu sei racionalmente que tu é adulto, mas no meu íntimo tu é meu filhinho, então eu tenho que estar aí sempre te ajudar, por isso que eu tô dizendo que eu entro nesse conflito. Mas eu escolho agora confiar em ti, confiar no adulto que tu te tornou por meio da criação que nós te demos, eu e tua mãe. E sei que tu vai tomar a melhor decisão e vai agir da melhor forma. Então o que eu fiz aqui? É como se eu tivesse feito uma coisa que se chama feedback sanduíche, em que eu elogio, passo a mão, acolho, aí um recheiozinho pequenininho que eu dou a cacetada e depois de novo acolho e tal. Mas percebam que na minha fala, isso é muito importante, percebam que na minha fala eu trago sempre pra mim, sempre pra mim. Quando eu te escuto dizer isso, eu me sinto assim, eu acho que talvez, quem sabe, eu vou falar as palavras, filtro que não sei o que, entende? Eu vou trazendo assim. Isso faz com que o outro não se arme, porque senão... Porque quando tu falar isso, eu me sinto assim, que a gente fica assim, ó. Quem é que não vai se armar com isso? É claro que vai se armar. Eu vou me armar. Eu sempre digo, eu tenho os ouvidos bem sensíveis. Perfil comportamental e tal, eu sei que eu tenho uma criança interior aqui bem mimada e tal, que leva tudo pro pessoal. Então, quando eu tenho consciência disso, eu consigo administrar melhor, inclusive, a minha fala, as minhas colocações, pra segurar minha franga. Então, eu vou, e depois, quanto mais vocês utilizarem isso, mais vai ficando automático a gente se comunicar dessa forma. Juro pra vocês, porque eu vivo isso. Agora eu preciso alertar uma coisa pra ti.
Se tu tentar utilizar essa comunicação assertiva como forma de manipular o outro para que ele responda para ti, para que ele reaja contigo da maneira que tu gostaria, não vai funcionar. Tem que ser de coração. Tem que ser realmente uma pessoa empata se colocando no lugar do outro. Se tu fizer calculado, não vai dar. E aí tu vai querer me xingar dizendo assim, como assim? Aquela guria disse que era bom, que isso, que aquilo, que... Não, tu tem que estar aberto para a reação do outro. Que talvez possa não ficar tudo bem. Porque eu não controlo o outro, tu não controla o outro, a gente não controla as circunstâncias externas, tu controla como tu escolhe reagir. Tu pode falar da melhor maneira possível, que não tem como tu ter certeza do que o outro vai reagir. O que vai acontecer, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, é que tu vai ficar em paz contigo mesmo pela maneira como tu te comunicou. A Cris diz aqui, certa vez eu li que a criança, quando está querendo falar algo, ela fala, brinca comigo. E nós, pais, não sabendo o que se trata, falamos, depois, hoje eu sento na hora com a minha filha quando ela fala isso. Que lindo, Cris. Eu nunca tinha lido nada a respeito. Eu te agradeço muito que ler essas palavras faz com que eu me sinta muito bem. E continue sempre nos brindando com esse compartilhamento, porque faz muito bem pra nós. Obrigada mesmo. Em parte, eu acabei de usar a comunicação assertiva com ela, mas eu realmente disse o que eu queria dizer e tava sentindo aqui. O meu corpo não mentia. Minha feição, se vocês quiserem, é só depois que eu salvar e colocar no feed essa live, voltar nessa parte aqui. É claro que já entrou meu racional ao mesmo tempo e eu já aproveitei o gancho para não deixar passar. Mas é exatamente assim que acontece. Então, tu valida o outro, tu começa daqui a pouco elogiando, depois tu valida as emoções do outro dando nome aos bois, tá? Por isso que a gente tem que cuidar para não ser um analfabeto de sentimentos e emoções, né? Porque senão a gente fica só nas básicas. Raiva, tristeza, alegria, medo e tal. Para saber dizer que estou me sentindo frustrada, estou me sentindo decepcionada, ou percebo em ti a decepção, percebo que tu tá se sentindo sobrecarregada, tu vai dando nome aos bois e a pessoa vai se sentindo, meu Deus, a pessoa tá me escutando, ela tá me entendendo e ela vai baixar. E aí tu diz, olha, eu te admiro muito, nossa, acho que tu é uma profissional super competente, uma amiga maravilhosa e tal, mas quando eu te escuto dizer isso, eu me sinto tão triste. Aí tu traz pra ti. Eu me sinto como se não tivesse sido compreendida. E talvez eu realmente não tenha sido. Então, se tu puder, me mostra como seria uma forma de falar diferente, que tu fosse se sentir compreendida e a gente pudesse chegar à solução. Porque eu sei que tu tem capacidade de fazer isso. Talvez eu agora não esteja tendo. Ó, de novo, feedback sanduíche. Eu elogiei, eu me conectei com os sentimentos da pessoa, eu falei o que eu percebia, depois eu dou o recado e, de novo, valido os sentimentos e tal. É uma construção, cuidando sempre para trazer para ti. Porque no final das contas, quando a gente tá falando do que a gente tá sentindo. Me diz quando que adiantou na tua vida ficar apontando culpados. Quando que tu conseguiu alguma coisa com isso? Só se tu tá numa relação de codependência, em que eu tenho uma vítima, um salvador, um tirano. Aí tu tem essas relações que não são saudáveis, que estão se retroalimentando. Mas quando a gente tá na vida adulta, que a gente tá no nosso eixo, são outros 500. Gente, a vida fica muito mais fácil. Esses dias eu tava falando com a minha mãe no telefone e o negócio enveredou e eu sei que daqui a pouco ela desligou. Eu não tava falando nada e ela desligou. Daqui a pouco ela mandou um WhatsApp, desculpa por eu ter feito isso, mas tu tava sendo repetitiva, não sei o que. Só de eu ler o desculpa, eu já... Ela disse o que eu tava fazendo. Eu botei assim, desculpa por mim também. Tu tem toda a razão, eu realmente estava sendo repetitiva. Mas é que quando isso acontece, eu me sinto assim, eu acesso essas coisas, ok? Finalizou bem de boa. Negócio que podia ter as duas continuado. Entendeu? E normalmente a gente se comunica
de pior forma com as pessoas mais próximas e no trabalho, porque no trabalho os chefes têm uma tendência a gente enxergar eles como autoridades, como nosso pai, nossa mãe. Entendeu? Mas é treinar pessoas. É treinar, não tem mistério. Eu tô aqui, já dei o recado, dei a fórmula, vou deixar no meu feed. Qualquer coisa, assiste de novo. Se chegou depois, assiste. E quiser me chamar no direct, contando o que achou, os insights que teve, ou me mandar um WhatsApp, tem um link na minha bio, pode mandar. Será um prazer receber a tua mensagem. E eu prometo que eu vou me comunicar assertivamente contigo, tá bem? Um beijo enorme!